Algumas obras de luta são feitas para serem consolidadas. Aquelas obras que você bate o olho e vê. Aquilo é o grande clássico de batalha. Assim como Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece e dentre outras muitas obras clássicas que foram consolidadas na boca da galera. Algumas recebem o sucesso que não merecia, mas outras são só injustiçadas. E aí, rapaziadinha, eu sou o The Angel Lendário e hoje vamos falar sobre o fracasso que foi Shumatsu no Valkyrie. E nada melhor do que começar contextualizando a obra, que por mais simples que seja sua premissa, são poucos animes que abordam o seu núcleo principal sendo um torneio. Torneio esse que é disputado por deuses e seres humanos, com esses seres humanos sendo muitas vezes figuras históricas, e os deuses referentes às mitologias ou religiões do mundo. E o enredo basicamente é esse. Os deuses querem destruir a humanidade, mas uma das valquírias, chamada Brunilda, acaba achando isso injusto e pede para que eles pelo menos se defendam, a qual acaba acontecendo o Record of Ragnarok, que seria o próprio torneio. As esquemáticas dos capítulos é muito simples. Um capítulo ou dois, até 4 capítulos no máximo, para uma luta, e em meio a esses capítulos acabam acontecendo flashbacks, sendo um flashback para um deus e outro flashback para um ser humano. Então, depois disso fica muito fácil de entender. Shumatsu no Valkyrie se desenrola assim até os capítulos mais recentes. E o mais interessante e intrigante é as motivações dos personagens, muitas vezes a criatividade em que o autor traz as batalhas à tona nesse mangá. Como por exemplo a batalha do Jack contra o Hércules, que não é só numa arena redonda aleatória, onde eles vão lutar até a morte, não. É literalmente um simulado de Londres. Ou do Simohaya contra o Loki, que é literalmente uma floresta nevada, e ficam naquele jogo de gato e rato, sem contar com a escrita de cada personagem. Buda, por exemplo, é um ótimo personagem, um personagem bem escrito. Assim como o Jack Stripador também, que eu adoro, eu tenho até os meus mangás físicos dessas lutas. Simplesmente incrível. O que é que poderia dar errado, né? Agora vem um ponto que me irrita um pouco. Eu acho que isso pode ser mais uma opinião pessoal do que um consenso geral dessa comunidade. Porque querendo ou não, ainda tem pessoas que gostam da animação de Shumatsu, o que não é o meu caso. Mas são pessoas que são mais simples de agradar. Apesar de eu ser um cara muito simples de se agradar, eu gosto de coisas que a maioria às vezes não gosta. Ainda assim eu tenho que bater o martelo e entender que essa animação não chega nem perto do que Shumatsu poderia mostrar em animação. Podemos citar o estúdio de Bleach, por exemplo, que tem uma animação extremamente decente, extremamente acima da média, mas também não é aquela animação que você bate o olho e fala, meu Deus, essa é a melhor animação de todas. Eu creio que Shumatsu deveria ter seguido nesse formato. Um formato 7,5 não precisa chegar no 10, mas também não fica abaixo da média. Você nunca precisou de 10 para passar de ano. A mesma coisa serve para os animes. Eles não precisam ser um 10/10 em todos os pontos possíveis. Eles apenas precisam ser decentes. E eu acho que a formato de anime que foi feito Shumatsu no Valkyrie é um grande desrespeito com a obra, com a criatividade imensa que o autor teve para construir essa obra. Muita gente estava simplesmente se conformando, dizendo que o modelo 3D do Nikola Tesla estava incrível, e eu posso dizer que sim, está legal, mas não para os moldes de um anime. Não está legal para os moldes de um anime. Sinceramente, isso é um conformismo muito grande. A galera já aceitou que Shumatsu tá horrível e só assiste do jeito que tá. Não me leve a mal, eu sou uma pessoa muito simples de se agradar. De verdade, eu sou uma pessoa muito simples de se agradar. Eu consigo separar uma coisa da outra, eu consigo entender quando a obra tem uma premissa extremamente simples, com uma história simples, assim como Kimetsu no Yaiba tem, apesar de que eu ainda acho que ele não mereceu toda aquela animação toda. Mas ainda assim, eu entendo que algumas obras, elas são feitas não para serem perfeitas, mas para serem divertidas. Mas com Shumatsu no Valkyrie é diferente, você percebe só pelo primeiro capítulo que é uma obra extremamente ambiciosa. Você nunca colocaria na sua cabeça de ver o Adão da Bíblia lutando contra Zeus, o pai da humanidade contra o pai dos deuses.
Daí quando você pega aquela luta linda do Nikola Tesla que teve contra o Beelzebub e você vê um Nikola Tesla no modelo de Genshin Impact no anime, é de cair o queixo, mas não de forma positiva. Então você percebe que Shumatsu não é um anime que deveria ter sido tratado de maneira tão porca quanto ele foi tratado. Infelizmente, a maioria dos mangás e animes com histórias boas, ou premissas diferentes e grandiosas, acabam sendo maltratados muitas vezes. Exemplo, o próprio Berserk, o One Punch Man, que está sendo simplesmente destruído nessa terceira temporada. Isso aqui não é uma crítica extremamente construtiva, até porque esse vídeo não foi feito para ser uma crítica extremamente construtiva. Isso aqui é mais um desabafo de um fã para outro fã. Mas não deixa de ser uma certa opinião, podemos dizer assim. Ressaltando aqui algumas coisas, só para pegar mais tempo de vídeo também. Eu não odeio Demon Slayer, tá bom? Como parece que eu tô mostrando aqui que eu odeio. Na verdade, eu adoro esse anime. Eu acho ele extremamente simples, mas ele é um anime legal. Um anime que tem ótimas lutas, apesar de ter os seus problemas. Eu ainda gosto desse anime. Provavelmente vai ter vídeo sobre Demon Slayer ainda, vai ter alguns vídeos sobre Bleach, que é uma das minhas obras Battle Shonen favoritas, se não for a minha obra Battle Shonen favorita. Pois bem, rapaziadinha lendária, Dendy Lendário vai ficando por aqui. Eu sei que esse vídeo não acrescentou nada na sua vida. E está tudo bem, você deve ter gostado assim mesmo. Eu sou Dendy Lendário e esse é meu império.